Olá, a história da gente iniciando mais uma vez. Queria agradecer à Igreja Batista da Lagoinha, a Rede Super, por estar nos dando essa abertura. Gente, vocês não têm noção o tanto que a Rede Super e a Lagoinha têm nos abençoado, ajudado a abençoar outras vidas. E também o Estúdio X, que tem aí o Jonas e toda a equipe, tem nos dado essa oportunidade de produzir programas maravilhosos, com uma qualidade boa para chegar até a tua casa. Eu hoje estou aqui do lado da nossa querida Anália, mulher guerreira. Pela voz, vocês vão ver que já é a voz daquelas mulheres guerreiras, daquelas que não abaixa a guarda. Anália, como é que tá? Tudo bom, Cris. É um prazer, né, estar aqui hoje com você que está aí do outro lado. Viu? Muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrada. Eu me sinto honrado. Esposa de um grande amigo meu, Daniel. Daniel, uma pessoa maravilhosa que ajuda muita gente. Já me ajudou muito a aposentar pessoas. E depois vou pedir para deixar o telefone dele aí. Você que está aí precisando de aposentar, né, vai ser uma benção. Anália, como é que a sua história chega aí até os dias de hoje? Você é nascida de onde? Veio de onde? Bom, eu nasci no aglomerado da Serra. E há 58 anos atrás... Novinha, gente. Novinha. 58 anos atrás. E o que acontece? Eu nasci no aglomerado quando ainda não tinham as 6 vilas. Eram 2 referências que se tinha. Era Sim. Cabeça de Porco. Isso. E o PC, que era o Palco Meu. Uhum. Eram as 2 referências que a Serra tinha. E você foi de qual? Cabeça de Porco? Eu nasci na Cabeça de Porco, mas aconteceu que a minha mãe faleceu quando eu era ainda muito pequena. Eu tinha acho que 2 anos, assim me contaram. E o meu pai, eu era filha do 2º casamento dela, e o meu pai resolveu levar para o Rio de Janeiro 2 dos filhos, e eu não sei por que cargas d'água fiquei, mas eu entendo que Deus tinha um propósito nisso tudo. Aí o que aconteceu? Ele foi embora e me deixou para trás, e tinha uma vizinha, nossa, né, na época, que ela saía com os filhos dela para pedir comida na rua, e me levava junto. E houve um dia em que uma senhora, né, a Dona Emília, conhecida muito como Dona Milota, lá na Serra, ela encontrou e falou, mas essa menina é diferente dos seus filhos, por causa da cor. E ela falou, não, e contou a história, não, ela é filha de uma vizinha, a vizinha faleceu, teve um infarto, e o marido dela deixou, o pai dela deixou ela aqui para trás, levou os outros 2. E aí ela falou, posso ficar com ela? Ela falou, pode, e me entregou para ela. Gente. Mas naquela época era uma época em que, hoje a adoção é legalizada, é muito mais, né, hoje é diferente. Sim. Mas naquele tempo não. Aí ela tinha a minha certidão de nascimento, essa senhora, e eu fui para a casa da Dona Emília, que assim, que me deu um teto, sabe? E como ela tinha muitos netos, a gente ainda naquele tempo costumava, chegava Natal, por exemplo, vender umas árvores de Natal pintada com alumínio. Sim. Que era tipo um coqueiro, velho, era coisa mesmo só para poder ganhar um dinheiro no Natal. E a gente com aquilo começou muitas vezes a sair para a rua para pedir um pão. Então aquela serra ali, a Rua Pouso Alto, Aguapeí, era um local que eu realmente conheço muito. E teve uma senhora que marcou muito a minha vida, que chamava Dona Isaura, morava na Rua Pouso Alto. Tinha uma casa imensa, o marido dela trabalhava no Hospital de Lomberes, há muitos anos atrás, que era um hospital municipal, era um hospital da prefeitura, que só atendia servidores da prefeitura. E eu me lembro que ela falou para mim assim, olha, hoje você está pedindo comida, mas vai chegar um tempo em que você vai doar comida. E eu achei interessante, que eu falei, será que ela está achando que o que eu ganho aqui, que ela me dá, eu vou dar para alguém? Mas não era isso. Realmente Deus tinha um propósito naquela palavra. Então, hoje eu me lembro disso. Sabe? Como ela falou, vai chegar um tempo. Mas a gente, muitas vezes, olha para a situação, né, para a circunstância, e eu era simplesmente muito menina, né? Devia ter uns 9, 10 anos. Então, nessa época, você ainda não dá tanta importância às coisas, mas depois quando você começa a viver esse tempo, aí sim, aí você se lembra de tudo o que você ouviu e que resultou nisso aí. E seus irmãos, depois você teve contato com eles? Alguns, sim. Hoje eu tenho contato por telefone. Alguns eu não conheço ainda,
né? Não cheguei a conhecer. E é muito interessante que teve uma que chama Ângela, ela trabalhava de faxineira na Assembleia Legislativa, e eu vinha conhecê-la, já que eu já tinha filho, e o Daniel, meu marido, que conseguiu, né, descobrir onde que ela trabalhava. E aí, quando nós fomos conhecer, ele falou, mas vocês não vão chorar, não? Porque geralmente, né, esses quadros que passam, né, até na televisão, a pessoa chora muito. Mas não teve, é só realmente a questão de conhecê-la. Porque eu entendo que para você ter esse sentimento de chorar ao encontrar alguém, tem que ser alguém que você conviveu há um tempo, não é? E que teve relacionamento, e aí aquela pessoa simplesmente sumiu e depois você encontra, aí sim, aí você tem vontade de chorar. Eu realmente dou mais valor hoje, se eu perder um irmão que não é irmão de sangue, até algum irmão da igreja, que é a convivência, sabe? Eu entendo que a convivência nos faz amar as pessoas. E agora, vamos lá. E a adolescência, você foi aquela adolescente bagunceira? Aquela adolescente... Pouquinho, eu estudei no IMACO, num tempo em que as salas eram só meninas ou só meninos. É mesmo? Mas os corredores todos da escola, todo mundo me conhecia. Acho que é porque eu conversava muito, sabe? Então, foi ficando popular na escola. A ponto de que, quando a gente passou da 6ª para a 7ª série, eu fiquei numa sala em que ninguém tinha estudado comigo no outro ano, e as meninas foram pedir para o diretor, que na época era o Sadi da Silva, que já falecido há muitos anos, se ele podia me trocar de sala para voltar para a sala só por causa da bagunça. Oh, meu Deus do céu. Aí, quando a gente é muito popular, a gente faz muita amizade, né? Faz. E aí você foi vendo o crescimento da serra ali, do aglomerado, e você foi entrando nos meios dos trabalhos, como é que foi isso? Não, na Serra, o que aconteceu? Eu fui, com 21 anos, eu comecei a trabalhar na creche em que eu estudei, que era a Dona Cecília. Tinha um trabalho lá de umas voluntárias que queriam alguém que poderia estar fazendo, né, ajudando as crianças no trabalho, não tinha nada a ver com a creche. E a diretora lembrou de mim, sabe? E aí me indicou para esse trabalho. E ali eu comecei com esse trabalho com crianças que não eram da creche, e ali se fazia trabalho manual, a gente fazia bolsas, que depois eram revendidos. Inclusive, uma dessas crianças, hoje, é a presidente da Associação do Cafezal. Olha. Que é a Cristiane, que todo mundo conhece como Kika. A Kika. Isso, então ela fazia... Então, assim, era um trabalho, né, que a gente fazia com essas crianças que durou 1 ano. Quando terminou esse trabalho lá, a gente foi para o Parque dos Mangabeiras, com um projeto que chamava-se Recriança. Então, esse projeto Recriança pegava todos os adolescentes. Aí tinham várias oficinas. Então, foi uma turma boa, uma turma grande, que durou 3 anos, era na época do prefeito Sérgio Ferrara. Quando ele saiu, o projeto, infelizmente, acabou, mas aí eu fui para o CESAP, que é onde hoje é a Associação do Cafezal. Aí eu já fui com os trabalhos manuais para ensinar as crianças, entendeu? Naquele lugar. Engraçado, você está falando, eu estou aqui pensando. Os projetos que você está contando, eles são formadores de liderança. Aí você participou da creche, foi trabalhar na creche, a menina participa da creche, vira presidente da associação. Isso. E está virando um ciclo bacana isso aí. Pois é, sucessor. Sucessor, fazer né? um sucessor. Eu acho que sucesso depende disso, de você deixar um sucessor. Quando você não deixa, é porque você é egoísta e acha que tudo tem que ficar em torno de você. Não, você sempre tem que preparar alguém para estar fazendo isso. E Jesus, como é que entrou na sua vida? Como é que foi o encontro com Jesus? Assim? Foi de uma maneira diferente. O que aconteceu? Eu me candidatei ao Conselho Tutelar em 1996. E naquela época, as pessoas tinham que cadastrar, não é como hoje não, para poder votar. Eu comecei, então, a fazer um contato com, primeiro, né, dentro no aglomerado, e tinha os irmãos que eram da Assembleia de Deus, sabe, e alguns outros. O meu irmão também não era da Assembleia de Deus, mas era de uma igreja que chama Fonte da Vida, que ainda existe no aglomerado. E aí ele começou, não, nós vamos na igreja. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir.
Porque eu não... Sabe aquela coisa assim, vem aquele irmão chato convidando para ir. Eu não quero misturar. Te convidando para culto e você, não vou. Mas aí eu fui e comecei a gostar. E a partir daquele momento ali, eu entendi que Cristo realmente tinha uma vida e um propósito para mim. Porque, como eu te contei que o meu pai não tinha me levado, eu me achava rejeitada. Não, meu próprio pai não me quis. Hoje eu entendo que o meu pai me escolheu. Né? Então, é diferente. Tinha um propósito. Tinha um propósito. E, através dessa questão da campanha e tudo, eu comecei, sabe? Campanha de conselheira tutelar. Eu comecei a ir, mas não aceitava de jeito nenhum. Aceitava Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ganhei a eleição. E com isso eu fui nas igrejas para agradecer, porque a gente tem que voltar. Eu acho que um erro que acontece muitas vezes é que as pessoas que são eleitas, depois elas não voltam, nem se lembram de quem as ajudou naquele tempo. Tem uma história na Bíblia, né? Isso nos lembra muito a Bíblia, né? Não é? Dos leprosos, né? É. Pois é. E aí eu voltei para agradecer. E aí retornaram os convites. Mas aí o que aconteceu? Eu fui levar uns adolescentes em Betim, que eram adolescentes infratores. E estava uma chuva, uma coisa assim, estava um clima estranho, você sabe assim, quando você sente tão uma coisa pesada. E eu via vários acidentes na ida e na volta também. Só que quando nós chegamos perto do hospital de Betim, nós tivemos um acidente. Então, os 3 garotos que estavam comigo no carro se feriram, o motorista se feriu, e eu lembro que eu só disse assim, sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus, eu preciso do Senhor, que eu não quero morrer sem aceitar o Senhor como Salvador. Nossa. Mas acontece que eu não tive um arranhão. E naquele dia eu fui para a igreja, você acredita que no dia que eu fui disposta a aceitar, não fizeram o convite, não fizeram um apelo na igreja. E eu voltei assim, sabe, naquele culto, frustrada. Mas eu entendi que o Senhor queria me mostrar se realmente eu queria aceitá-lo. Não por medo de ir para o inferno, essas coisas assim, mas por amor. E eu entendi que o amor do Senhor pela minha vida é muito grande. Amém. Né? Então, com esse encontro, hoje eu faço parte de uma igreja que chama Videira. Né? Não sei se você conhece, já ouviu falar? Já ouvi dizer. Já ouviu dizer? Onde é uma igreja que a matriz é em Goiânia. É lá na Serra, não é? Tem. Não, na Serra ainda não, vai ter. Hoje nós estamos ali na Avenida Otacílio Negrão de Lima, Sim. Né, ali perto do Parque Guanabara. E, graças a Deus, nós temos caminhado até hoje com Cristo e não vou deixar mais Ele, não. Amém. Né? E aí, você hoje tem quantos filhos? Tenho um. Tem um. Só um. João Paulo. João Paulo. Olha que bênção. Tenho um, mas tenho vários filhos na fé e vários filhos que realmente, assim, igual no Dia das Mães, 3 vieram almoçar comigo. Um porque perdeu a mãe há muito tempo e quando ele perdeu a mãe, ele tem hoje 17 anos, perdeu a mãe com 14 e a gente assumiu de estar ajudando a questão de alimentação, essas coisas todas. Se chama Renê. Outro é o Índio, a mãe estava na Bahia, falou, vou para a casa da mãe Nália. Pessoal, a casa da mãe Nália. E o Felipe, que é irmão do Renê, né, que é um pouco rebelde ainda, mas o Senhor Deus vai trabalhando. Nós vamos trabalhando e orando por ele. Amém. E fazendo com que Deus encontre ele. E o Daniel, aí veio o casamento, né? O Daniel, eu conheci, na verdade, o Daniel, quando eu estava no IMACO ainda estudando, num desfile que tinha aquela coisa de 7 de setembro. Antigamente a gente dava um valor para isso, né? Hoje em dia eu acho que perdeu um pouco essa característica, né? Sim. Então, os desfiles da escola, aquela coisa toda, então eu já o conhecia. Eu fui criada na rua abaixo e ele na rua de cima. Mas nós só viemos a conhecer, a namorar, muitos anos depois. Amém. Né? Mas era um tempo em que a gente brincava muito, as crianças hoje não brincam mais na rua, infelizmente. Não tem infância. Crianças, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Né? Porque a gente brincava na rua, tinha rouba-bandeira, tinha... Futebol, queimada. Futebol, tudo. Era bola de meia, você inventava a brincadeira. Isso aí saiu muito. Eu falo que hoje as crianças, infelizmente, elas não têm a infância
que deveria ter. É verdade. Né? Apesar que nos aglomerados ainda você vê as crianças, né, ainda brincando, né, um pouco, não como antes. Não se tem mais aquela turma que brincava e brigava e se resolvia tudo ali. Tudo na hora. Não é? E a ajuda das mães, né? Porque uma mãe olhava o filho do outro. Olhava. Né? Verdade. Hoje não, né? Hoje se perdeu um pouco essa essência de infância. Sim. Né? Às vezes eu vejo muita maldade, né? Tá muito exagerado. Tá bem firme, né? Hoje a maldade, impressionante. Mas eu acho que é porque tem se noticiado mais, Cris. Sabe por quê? Umas experiências que eu trago do Conselho Tutelar é que era muita violência em casa. Muita. Mas não era noticiado. Entendeu? Hoje está sendo mais divulgado. Né? Incentivando, né? A questão do celular. Eu vejo por dois lados. Um lado incentiva, outro lado é testemunho. Entendeu? Porque muita coisa que as pessoas, às vezes, hoje não podiam provar falando, hoje se mostra. Né? Então, por esse lado é bom. Sim. Por outro lado, desencadeia uma série de violências que se começa e divulga, aí vem vários casos. Né? Não sei se você percebe isso. E outro dia eu estava até vendo uma matéria, e eles estavam dando o caso de um cara que matou a família inteira, e assim, no meio que eles estavam dando esse caso, mostrando vídeos, o outro cara foi lá e matou a família inteira, do mesmo jeito. Pois é. Não é um incentivo? É um incentivo. Então, infelizmente, por esse lado, né? Mas tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A Bíblia diz que a gente tem que reter o que é bom, não é? Isso. E dispensar o que é mal. Então, cabe a cada um de nós fazer a escolha, não é mesmo? Isso. E aí veio o Daniel, vocês se casaram? Sim, e aí depois, né, veio o João Paulo. E o João Paulo era filho único, mas a minha casa, sim, vivia cheia de criança. Muito cheio. Tanto é que chegava julho, eles falavam que era colônia de férias. Porque os meninos sempre estavam lá, né? E hoje eu percebo que muitos deles iam mais também porque Lídia tinha alimento, que eu não tinha coragem. Lá em casa, se você for lá, são 3 pessoas, mas as panelas grandes, porque sempre que chega um, quem chegar, come. Graças a Deus. E aí se cumpre a profecia da Dona Isaura. Da Dona Isaura. E então, assim, com isso a gente começou, né, a fazer esse trabalho com as crianças mesmo ali, sabe? Essa questão de alimentos, todos iam lá. Muitos, eu fico triste, porque muitos se perderam. Alguns foram para o mundo realmente das drogas, né? E foram assassinados. Houve uma época que no aglomerado era um assassinato atrás do outro. Foi uma época muito difícil. Hoje está mais tranquilo. E a gente que mora no aglomerado e vê esse tanto de assassinato, as pessoas que moram fora já ficam assustados. Fico. Agora imagina, gente, né? Como é que a gente fica? Eu costumo dizer que para uma mãe que perde um filho dentro de um aglomerado ou algum parente, é complicado, porque uma pessoa tem aí eu passo por na estrada e vejo lá que as cruzinhas que colocam na estrada. Geralmente uma pessoa quando perde alguém na estrada, ela não quer passar naquela estrada de jeito nenhum. Sim. Ou ela vira a cara. Mas geralmente uma mãe que perde o filho dentro do aglomerado, ela tem que passar naquela rua todos os dias. Tem. E muitas vezes passa próximo de quem o matou. E ainda vê quem o matou brincando. Exatamente. Vivendo, bebendo. E tem mães lá que não perderam só um filho, perderam mais, né? Então é muito doído, muito doído. E aí eu fico triste por isso, que nem todos, né? Mas a vida é de escolhas. Mas com isso, que acontece? Tem um caso, eu escrevo para presídios, para presos. Sim. Então teve um desses casos, do menino que sempre estava lá com a gente, e que ele foi preso, foi na penitenciária máxima. Eu peguei o endereço, com isso eu comecei a escrever para outros. Você escreve carta? Como assim? Carta. Mando carta. Porque muitos deles lá, o que aconteceu? Eu escrevi para esse, exclusivo. Chama-se Gilmar. Ele está preso ainda, pegou muitos anos de cadeia. Mas hoje ele aceitou Jesus através de carta. Entendeu? Que bacana. E aí ele falou, mandou a carta para mim. Eu escrevia a primeira, já escrevia, colocava o envelope, o papel, porque para ele, e o selo, né? Porque eu não sabia como é que estava a condição
da pessoa lá. Porque às vezes tem aqueles que a família leva as coisas, tem outros que não. Então eu mandava, ele retornava, com muita revolta. Foram uns 3, 4 anos de carta. Mas aí ele começou a mandar endereço da cela, do pavilhão, de outros presos que não tinham família. E com isso, eu comecei a escrever para esses presos que não têm família. O que você coloca, geralmente? Versículos falando que tenha a esperança, entendeu? Para ele, que não importa o que faça, desde que se arrependa. Escrevo coisas falando de vida. Que interessante. Você gasta mais ou menos quanto tempo para escrever uma carta dessa? Você sabe que a gente vai acostumando, e assim, mas assim, as primeiras foram muito tempo, porque você fica pensando, não sei como é que a pessoa é, eu não conheço, como é que vai ser? Mas aí você pede a Deus sabedoria, entendeu? E o próprio Deus traz a revelação do que a pessoa precisa ouvir. Porque ela precisa ler, né? Sim. Porque ela lê, é como se eu estivesse falando para ela. Então, e aí foram vindo respostas, sabe? Então, graças a Deus, já tiveram 3 que converteram. Esse Gilmar ainda está preso, mas hoje ele faz trabalhos dentro do presídio, levando a palavra, sabe? Então, assim, foi uma coisa que eu não pensava que ia ter essa repercussão. Olha aí, você que está na sua casa aí. Você caçando um jeito de evangelizar os outros? Olha que dica bacana essa aí. E é interessante, né, que eu vi um filme uma vez e os caras estavam escrevendo carta. Então tinha um cara que escrevia a carta para mandar para as pessoas, uma pessoa igual você assim. Aí ele está assim, como é que escreve Conceição? O outro com 2 S. Ah, não, seu burro. Eu acho que você está errado. Aí escreve com Z. Mas é umas coisas interessantes, que às vezes ele não teve oportunidade de estudar. Verdade. E ali ele está tendo a oportunidade de comunicar. E aí, muitas vezes, na rua eles comunicam por gíria, né? Comunica. Fala Zé, fala qual é, não sei o quê. Mas dentro da carta ele não consegue. Não sabe, não sabe. Interessante. E para você ver que muitas vezes eles pedem outros para escrever mesmo. É outros que escrevem para eles. E ainda assim vem muito erro que você fica querendo deduzir que palavra que é essa. Entendeu? Que palavra será que ele quis dizer? Sabe? Então, assim, e foi assim, eu fico muito feliz, porque aquela coisa, não vou em presídio, não, sabe? Mas acaba entrando. Porque Jesus achou o jeito de entrar. Entendeu? Muito. Então, assim, é importante que o Senhor chegue e que o Senhor entre. Como vai ser, nós não sabemos. Nós somos simplesmente instrumentos dele para que essa palavra chegue. E tem retorno? Quando você manda para alguém, tem muito retorno? Tem. Devia ter trago algumas cartas que eu tenho, sabe? Mas assim, tem retorno. Um dia que você for lá em casa, você vai ver. Vai lá em casa um dia, para você ler algumas. Já teve algum pedindo remédio, que ele, a família, nunca foi lá visitar, e que precisava de um remédio, para mandar uma carta para o diretor, para ver se o diretor deixava o remédio entrar, essas coisas assim. Que coisa fantástica. Pois é. E aí você começou a escrever essas cartas, e aí geralmente algum deles já saiu? Já saiu. Tem um que já saiu, outro dia teve lá em casa, sabe? Para visitar. Pegou uma boia. Pegou. Foi lá. Chega e pega a boia. Tem uns que já até marcam horário. Fala, eu vou 1h30. Vou 1h30. Porque já sabe, vai almoçar. Então, assim, é muito, muito gratificante. Porque eu acho que não tem nada melhor nessa terra do que você ver uma pessoa que estava numa situação, você pôde estender a mão e essa pessoa aproveitou a oportunidade, porque tem que ser aproveitada a oportunidade. Anália, estou impressionado com esse trabalho seu. Estou impressionado. É mesmo? Estou impressionado. Amei saber disso. Ué, que bom. Não, e o melhor de tudo é a gratidão que eles também têm, né? Tem. Ô tia, ô tio. Mãe Nália. Mãe Nália. É Mãe Nália. Sim. Mãe Nália. Então, assim, é muito gratificante, sabe? E eu creio que quando Cristo fala que o que fizerdes a um dos meus pequeninos é a mim que fizerdes, aí se você pensar assim, você vai longe fazendo a obra do Senhor. É interessante que hoje você não precisa mandar a carta, não. Embora é muito lindo, eu quero também mandar a carta. Você pode olhar para a câmera e mandar recado aqui, eles estão assistindo lá no presídio agora. Oi, meus amigos! Eu fico muito feliz de estar aqui tendo hoje a oportunidade. Eu sei que algum de vocês aí já recebeu carta minha. Então, talvez vocês nem me conheciam, não me conhecem, né? Pessoalmente, sou eu aqui, a Anália, que vos fala.
que mando carta e que recebo carta de vocês, e o mais importante nisso tudo é que o coração de vocês foi quebrantado pelo amor de Cristo que você não conhecia antes. Eita, e você que está aí vendo aí, você que pede a boia é ela, então a cozinheira é ela. Pois é, exatamente. E saiba que as minhas portas sempre estarão abertas para aquele que precisa comer, para aquele que precisa beber, para aquele que precisa de uma palavra de Deus. A gente está sempre pronto e é muito gratificante para nós, porque melhor é dar do que receber. Eu queria que você deixasse seu telefone do Daniel, né? Porque às vezes uma pessoa está na casa dela aí e não sabe nem como se aposentar, está aí sem saber. O Daniel, ele faz esse trabalho maravilhoso, ele atende as pessoas. Como é que fala aí? Fala o número para a gente colocar na legenda, né, gente? Com o Daniel é 973-329454 ou 3222-8677. Ela me deu uma notícia boa que eu posso quase daqui uns tempos aposentar. Olha pra você ver. Olha, você vê novo desse jeito, querendo aposentar? Pode um negócio desse? Querendo não tô não, mas se pode, né? E o seu, como é que é? 98916-7030. 98916-7030. Se alguém quiser mandar uma carta, o endereço, por favor. Rua Cervantes, 285, bairro São Lucas, Belo Horizonte, CEP 30-240-200. Anália de Souza. Olha aí, gente, olha pra você ver. Até eu vou mandar a carta para ela, embora eu não estou preso, eu vou mandar uma carta para ela marcando o horário do almoço. Ô, gente, ele falou uma coisa interessante. Ele disse, embora ele não esteja preso. Mas muitas vezes você está livre, mas está preso em tanta coisa. É tanta coisa dessa terra, tanta coisa que te impede de ser feliz. Não é verdade? E às vezes quem está preso, que recebeu a carta e que recebeu Jesus, ele está preso, mas ele está livre pela palavra da verdade. Essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que salva, essa é a palavra de Deus para você. Tem salvação? Tem solução? Tem, porque Cristo é fiel. Gente, cada dia que passou mais esse programa, acho que eu vou até fazer esse programa. Acho que eu vou até apresentar esse programa. Cada dia tem uma história interessante. Anália, mas eu queria que você deixasse suas considerações finais. Foi muito bom te entrevistar. Aprendi muito. Oh, que bom. E assim, você me deu aula aqui hoje. Ô, gente, até parece, eu aprendi muito aqui hoje. E eu quero agradecer ao Cris, que é do Morro, mas é do Brasil. Ô, glória. Não é? É do mundo, mas não pertence ao mundo. Amém. Ele é do mundo para levar a palavra do Senhor também. Glória a Deus. Essa é a forma. Eu encontrei em cartas, encontrei em pessoas para poder falar. Ele encontrou, o Senhor o encontrou, né? Para usar esse programa, né, para poder trazer a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele me tem feito, né, porque somos amados do Senhor, mas muitas vezes não sabemos. Né? Eu quero agradecer a você, Cris, né, Amém. por essa oportunidade, e que você de casa, eu vou deixar para você 1 Samuel 2, a partir do versículo 8, depois você lê, que fala que o Senhor tira do monturo para colocar sentado no meio de príncipes. Príncipes não é aquele que tem muito dinheiro. Príncipe é aquele que é filho do Senhor, filho de Deus. Eu estou aqui sentada ao lado do príncipe. Eita glória. Porque somos príncipes e princesas do rei. O nosso pai é o rei. Então, se você não sei qual a situação que você está passando, eu sei de uma coisa. Deus é o único que pode te tirar desse monturo que você está aí hoje. Às vezes você tem muito dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, está uma família toda desestruturada. Busque ao Senhor, Ele tem solução. Amém. E é isso aí. A história da gente cada dia com uma história surpreendente. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se assim Ele nos permitir.